O time masculino do Corinthians tem atualmente 19 jogadores que estão emprestados, né? Os imprestáveis do Corinthians. E eu queria saber aqui, eu queria falar um pouco de alguns nomes, né, que estão emprestados, e a Irmandade vai dizer se eles são imprestáveis ou se eles são imprestáveis. Com perdão do trocadilho. Imitando o Vicente Mateus aqui. Enfim, o Fábio, que é fã do Sornosa, vai falar do Sornosa, o nosso meia. O que você pode falar do nosso jogador emprestado, o Sornosa, Fábio? Cara, o Sornosa é um caso curioso para mim. Eu sempre admirei o Sornosa, mesmo nos momentos que ele foi mais criticado. Eu sei que no ano passado ele teve no final do ano uma fase técnica ruim mesmo, né? Mas ele foi o líder de assistências do clube ao longo do ano, teve 11 assistências, fez 1 gol pelo Corinthians ano passado. E esses números, especialmente a parte de gols, não condiz com o que ele costuma fazer na carreira dele. Assim, não é que ele é um goleador, mas ele costuma fazer mais gols, aparecer mais, né? Ele surgiu ali no Independente Del Valle e lá ele jogou 184 jogos e fez mais de 60 gols. Então, participou bastante. No Fluminense, quando ele veio para o futebol brasileiro, ele jogou quase 100 jogos, 90 e tantos jogos, fez 10 gols, então não é um goleador, mas aparecia mais aí. E no Corinthians, em 46 jogos, fez apenas 1 gol, né? Ele foi emprestado para a LDU, né, o time equatoriano. Lá ele, em 24 jogos, já fez 4 gols. A LDU tem a opção de compra, mas não consegue exercer, né? Porque nesse período o dólar disparou e os caras não têm cacife para comprá-lo. Já anunciaram que vai voltar. E tem uma questão para ele que é estranha, que ele vai voltar em janeiro, mas ele só vai poder jogar em março, porque ele não pode jogar o brasileiro. Só vai ter janela de transferência de novo no Brasil em março, para que ele possa voltar e voltar a participar do clube aí, né? Agora, eu acho muito curioso ele ter saído do clube no momento que ele saiu, né? Porque, para mim, quando anunciou o Thiago Nunes, eu até falei aqui, eu acho que ele é ele combina com o futebol que o Thiago Nunes propunha, assim, porque ele é um cara que, no que a gente viu com o Carlinhos jogando, é um cara que tem habilidade, ele é aplicado taticamente, tanto que o Carlinhos teve dificuldade de tirá-lo do time, porque ele não encontrava alguém que tinha o poder de marcação ali no meio de campo que ele conseguia fazer, a correria que ele trazia. E eu fiquei surpreso com a saída dele quando o Thiago Nunes entrou. Ele ter sido dispensado do time do Thiago Nunes dessa forma. Achei que teria uma chance aí de brigar, mas eu acho que o Sornosa tem o que entregar aqui para o Corinthians. Ele tem bola para jogar nesse Corinthians hoje aí. E o seu diagnóstico, ele continua emprestado ou ele é emprestável e volta para o Corinthians? Como eu falei, me surpreendeu ele ter saído quando ele saiu. Eu entendo que ele teve um momento técnico ruim no final de 2019, né? Mas eu achei que ele deveria ter continuado porque ele combinava com o futebol ali. E acho que ele merece sim uma chance de retornar para o Corinthians e continuar jogando no Corinthians. Para mim, ele tem que voltar e continuar jogando aqui no Corinthians, dar uma chance de novo no clube aqui. No caso do Sornosa, tem outra questão, né? O Casares tem contrato até o meio do ano que vem, se não me engano. Pode ser que renove, pode ser que ele fique e tal, mas diziam que ele poderia ir até para o Oriente Médio, o Casares, né? Uhum. E aí a gente ficaria sem esse meia de criação. Talvez o Sornosa pudesse suprir essa possível falta aí, enfim, fazendo um planejamento do ano, podia ser interessante por isso. E tem a questão dos estrangeiros também, né? Que o Corinthians já tem um número alto de estrangeiros. Sei que o Bozelli aí, para alegria do Gibson, tá de saída. Aí o Arauz também deve sair. E se sair o Arauz também, aí fica um número justinho aí de 5 que o Corinthians tem, né? Se não trouxer mais nenhum aí. E vamos lá para o nosso próximo imprestável. Ana, você vai falar do Fecim, é isso? Isso. O Fecim, ele chegou em 2018, né? Vindo do pacotão do ABC de Natal lá, junto com o Matheus Matias. Ele veio primeiro para jogar no Sub-20, né? Fez a estreia na Copa São Paulo em 2019. E aí teve o azar naquele jogo do Ituano de quebrar a tíbia e ficar meses fora de. Foi uma contusão bem feia. Eu lembro da imagem e tal, foi bem triste vê-lo. Quando ele se recuperou, então no final do ano passado ele foi emprestado, em dezembro do ano passado ele foi emprestado para o Bahia.
Na época, o treinador do Bahia era o Roger Machado, então ele não teve muita oportunidade no começo do Bahia. Ele chegou até a jogar no Sub-23, fez 4 jogos pelo Campeonato Baiano, e depois que o Roger Machado saiu e assumiu o interino, que agora não lembro o nome no Bahia, depois assumiu o Mano, que ele começou a aparecer mais nos jogos do Bahia. Ele fez 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro, marcou um gol contra o Goiás, fez 3 jogos na Copa Sul-Americana, que foi o destaque dele no Bahia, que ele fez os 2 gols lá contra o Melgar, foi o melhor jogo dele no Bahia. O Corinthians acabou pagando por ele 2 milhões por 80% do passe, e emprestou com o Bahia com passe fixado pelos mesmos 2 milhões, só que 40% do passe. O Bahia diz que vai exercer a compra, mas eu não tenho muita certeza disso, já que pediu renovação do empréstimo. Então ele está emprestado até fevereiro. Assim, eu acho que se o Bahia não exercer, eu acho que ele é um jogador para compor elenco. Não acho que ele vem agora para ser titular do Corinthians, não. Ganhou rodagem no Bahia, teve alguns jogos importantes, se destacou em 1 ou 2, mas não é nada que a gente venha esperar, o Pecim vai resolver o problema do time do Corinthians. Não, não acredito, não. Mas eu gostaria de ver ele jogando alguns minutos, sim, tendo algumas oportunidades, né? Sim. Agora, enfim, eu ouvi falar, não sei, essas coisas de contrato e tal, que essa opção do Bahia é sobre é sobre o direito federativo, mas não o direito de jogar. Ele passa a ter o porcentagem do passe. Não existe mais passe, né? Mas ele passa. Sim. Se o Corinthians futuramente vender, teria que repassar uma porcentagem pro Bahia. Mas que o direito para jogar, enfim, o Corinthians é que define onde que ele vai jogar. O Bahia não teria esse poder enfim. Porque o Corinthians ficaria com 60% do passe, né? Dos direitos federativos. De qualquer forma, eu acho que foi um péssimo negócio pro Corinthians, que apostou contra o sucesso do jogador, né? Enfim. Quis dividir o risco, né? De certa forma. Mas tá aí, se você traria ele de volta, Ana? Eu traria ele de volta, mas com uma aposta, não para ser time titular. Jogaria o Campeonato Paulista e veria. Se não empresta, se acha que dá cancha ou não, e aí vê. Eu acho que o Campeonato Paulista serve para isso. Beleza, então outro jogador que tá emprestado, mas que a gente conhece um pouco mais, é o Janderson, né, Gibson? O Janderson que jogou boa parte do ano com a equipe, enfim, foi titular em vários jogos do Corinthians, depois acabou sendo emprestado pro Atlético Goianiense. E como é que tá o nosso Janderson lá, Gibson? Então, o Janderson, ele saiu logo no finalzinho do Campeonato Paulista, ele voltou, logo depois que voltou da paralisação, tem a final com o Palmeiras, ele saiu na sequência, né? E o Janderson tem uma coisa particular nessa história dos empréstimos, que ele foi emprestado justamente para o time que era do Mancini, onde o Mancini treinava, né? O Atlético Goianiense, né? E pelo que eu fui pesquisar na imprensa, o Janderson tinha um trato muito bom com o Mancini e vice-versa. Os dois gostavam muito um do outro. O Mancini apostou nele lá, né? O Janderson tem sido titular no time desde então. Com o Mancini, eu tinha até anotado aqui cadê aqui? Ele chegou a jogar 12 jogos antes do Mancini sair para vir para o Corinthians lá. Nesses 12 jogos, ele fez um gol, deu 2 assistências. E depois da saída do Mancini, de lá para cá, ele fez mais um gol e mais uma assistência, né? No ano, ele tá com 3 gols e 5 assistências já, né? Contando, é um bom número. É um bom contando número. o período dele aqui no Corinthians no começo do ano. Porque ele teve um momento muito bom logo no comecinho do Campeonato Paulista, ali no comecinho do ano. Depois ele parece que caiu em desgraça ali com o Thiago Nunes e começou a entrar muito pouco, ou entrava no segundo tempo e não conseguiu ter o mesmo desempenho. Mas aparentemente, inclusive as notas dele de avaliação jogo a jogo subiram depois que ele foi para o Atlético Goianiense, né? Ele passou a ser melhor avaliado lá do que ele está sendo avaliado aqui, né? Tudo bem que a cobrança lá, imagino que seja um pouco menor que a do Corinthians, mas... Não, com certeza, com certeza. Mas o fato dele ter trabalhado com o Mancini lá, dá a entender que tem um canal muito bom para ele voltar para o Corinthians, né? E parece que o Mancini gosta muito dele. E aí você acha que o Mancini, no ano que vem, vai dar mais chance para ele ou pro Cafu? Olha, eu apostaria no Janderson, hein? Eu traria ele de volta, tá? Como disse a Ana, né? Pô, o Paulistão tá aí para isso, cara. Vamos ver o que o cara apresenta. Eu acho que o que ele já mostrou aqui... Dá pra ele jogar assim aqui no Corinthians. Não digo de titular. E se o Mancini se apaixonou pelo garoto, né? Por que não? Eu não diria apaixonou, mas que eles tinham um relacionamento muito bom,
E mesmo depois que o Mancini saiu do Atlético Goianiense, eu pesquisei algumas entrevistas do Janderson falando muito bem do Mancini. E mesmo né, quando ele saiu, tem uma entrevista que ele deu acho que no dia seguinte do Mancini sair, falando, cara, eu acho que o Mancini vai dar super certo. Ele já foi profeta. Ele falou, pô, o Mancini vai dar super certo no Corinthians, ele vai dar padrão de jogo pro time e vai tirar o time dessa zona de rebaixamento que tá. Janderson, o profeta. Enfim, no Atlético Goianiense também temos outro jogador, o zagueiro João Vitor, que teve poucas chances no time do Corinthians, né? E eu que vou falar um pouco dele. O João Vitor, ele jogou o Paulista pela Inter de Limeira, foi titular durante a campanha. No momento da pandemia, ele foi emprestado para o Atlético Goianiense. Ganhou do Corinthians, então, né? Na Inter de Limeira. Emprestado para o Atlético Goianiense. Chegou lá, ele tinha uma dupla de zagueiros titulares, mas ele acaba tomando o lugar. Depois das primeiras rodadas do Brasileiro, que o Atlético Goianiense não foi bem nas primeiras rodadas, ele rouba a posição, inclusive do zagueiro que era o capitão da equipe, o Gilvan. Como o Gibson falou, o Mancini era o treinador na época do Atlético Goianiense e ele que promoveu a titularidade do garoto, né? Até com a saída do Mancini, o novo treinador o manteve na equipe, né? Já jogando 18 partidas pelo Campeonato Brasileiro. E só para comparação aqui, eu fui pegar a nota dele no SofaScore, que é um aplicativo, né, que reúne dados. Então essa nota, ela não é... Ela é técnica, ela é por números, né? Não existe alguém avaliando e dando a nota como a gente faz aqui na Irmandade, por exemplo. Cada um dá a sua nota pela nossa impressão, mas é baseado em passes certos, em desarmes, gols, chutes certos no gol, enfim. Tudo isso. A nota dele no SofaScore é 6,85. Só para a gente comparar, o Gil tem 7,05 e o Avelar tem 7,07. Seria o nosso melhor zagueiro pelo brasileiro na nota. O Bruno Mendes, que vem fazendo aí boas partidas, tem 6,66. Quer dizer, ele ganha do Bruno Mendes e ganha também do Marlon, que seria o nosso pior zagueiro nas notas ali. Não à toa, né, Ana? Com 6,45. Ele tem como ídolo o Sérgio Ramos e eu vi muitos elogios pelo passe dele. Que ele diz que começou ali atrás na base e jogava de volante, que por isso que ele tem um bom passe. Enfim, tem contrato com o Corinthians até 2021 e o Corinthians tem 55% dos direitos dele, né? E eu faço a minha avaliação aqui, eu acho ele imprestável, trazia ele de volta e não emprestava não. Deixava ele fazer um ano inteiro aqui, acho que nem só pelo Paulista. A gente não pode esquecer que o Avelar tá fora, o Marlon dispenso, né? Daria mais chances para esse garoto aí, que o Mancini conhece também. Não sei se é tão íntimo assim como o Janderson, mas que conhece o garoto, né? Enfim, e outro jogador que a gente pode ser que volte é o meia Marquinhos, né, Icarão? Que tá no Sport. Na verdade ele joga mais ali pela ponta esquerda, né? Ele é novo, ele tem 23 anos, ele tá no Corinthians desde 2014. Ele estava na Copa São Paulo de 2017, quando o Corinthians foi campeão. Só que pelo profissional ele só jogou um jogo, que foi um amistoso contra o Santos, aquele amistoso de pré-temporada, assim, em 2019. Ele já teve vários empréstimos já dentro desse contrato. Então ele já foi prestado para o Bangu, para Bragantino e para a Ponte. E agora ele está no Sport, né? Ele foi contratado pelo Sport para essa temporada. O Marquinhos, para ser muito franco com vocês, eu não sabia da existência dele até acontecer a polêmica em meados de setembro de que possivelmente o Corinthians estava pensando na volta dele, porque ele está jogando muito bem no começo do ano, aí na metade do ano, até a pandemia ali pelo Sport. Pra você ter ideia, eu fiz uma pesquisa aqui, eu encontrei um dado que até agosto ele era meio que campeão de assistências lá do Sport, com 5 assistências, e tinha 4 gols. Ele fez mais um depois no Brasileiro, até onde eu vi aqui ele tá com 3 gols no Brasileiro, 5 gols na temporada. Só que assim, é curioso pensar que ele não é titular 100% do Sport. Tem momentos que ele entra, joga uns 3, 4 jogos, depois sai. Então, qual que foi essa polêmica que eu estava mencionando? Em meados de setembro, o Corinthians, com escassez de pontas e tal, estava pensando na volta do Marquinhos, que ele estava sendo muito elogiado, e o Sport defendia a permanência dele, estava estudando a fazer um possível acordo pela permanência dele. E aí a torcida começou a massacrá-lo nas redes, porque estava dando a entender que ele também queria voltar. A torcida do Sport.
É a torcida do Sport. É. E aí ele foi nas redes, falou que ele estava com problemas pessoais, que ele tinha apagado fotos por conta disso, que não tinha nenhuma relação com o Sport, e que ele iria cumprir o contrato até o final com o Sport. O contrato dele vai até o final de fevereiro de 2021, que é essa temporada do atual, brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro. E ele tem contrato, antes dele ir para o Sport, ele renovou com o Corinthians. Então ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2021. Então ele volta em fevereiro, teoricamente, né? Se tudo cravar como a volta dele, ele volta para teoricamente ter esse contrato com o Corinthians até 2021, se nada mudar. Então, assim, pelo aval que ele teve lá no Sport, por mais que ele não seja titular, ele me parece ser um cara útil de plantel, assim. Assim como vocês estavam mencionando do João Vitor, do Janderson, do Fecim, ele não é um cara que chega para ser titular, mas dadas as circunstâncias que a gente tem tanto problema às vezes de banco, de reposição, alguma coisa do gênero, teve ao longo dessa temporada, pode ser um cara útil para isso. O Marquinhos é um jogador mais tático, né? Ele não é que nem o Janderson, que ele Exato. tem 1 contra 1. O Marquinhos lembra um pouco o Jorge Henrique, assim, volta para marcar toda hora. Ele não tem o forte dele, não é muito 1 contra 1, o drible. Ele é bem tático, assim. Pelo menos o que jogava na Copa São Paulo, ele era assim. A minha avaliação é que ele deveria voltar. Eu acho que ele é útil no plantel. Eu acho, inclusive, por esse motivo que a Ana tá falando. Eu confesso que eu não lembrava da Copa São Paulo. Mas as coisas que eu li com relação ao esporte, que ele tá jogando no esporte, ele é um cara muito importante dentro do esquema no esporte quando ele joga. Não só em sentido de assistência, mas em sentido de desafogo, por ele jogar de ponta também e tal. Então é isso, eu acho que é um cara que pode ser útil no plantel. Eu traria de volta, assim.